estamos em mais um vídeo por trás do coração e com o tema hoje, inveja, o complexo de castração não resolvido. Você conhece pessoas invejosas? Ou então, será que você não é uma dessas pessoas? Temáticas como essas geram muitas vezes no interior do indivíduo um certo constrangimento. Mas eu quero te explicar algo muito importante. O Senhor, Ele tem um interesse muito claro em desvendar muitas coisas que estão ocultas em nosso coração. Porque essas coisas que estão ocultas no nosso coração, elas precisam vir à tona, elas precisam ser tratadas. E nós precisamos entender algo importante. Eu necessito permitir com que o Espírito Santo, ele trate com essas questões que estão na minha alma. Lá no livro de Gálatas fala justamente a respeito das obras da carne. E as obras da carne, entre elas, na verdade, está descrito justamente a inveja, porque ela precisa ser tratada. E nesse vídeo nós vamos falar a respeito disso. O que é inveja e como a inveja ela se origina no interior do ser humano, em sua alma. Pois é, a inveja tem uma origem, se você não sabe. E por incrível que pareça, essa origem se dá, sabe aonde? Na nossa infância. Pois é. Vamos fazer uma leitura que é descrita lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 4, a partir do versículo 4, que diz assim: Também vi que todo trabalho e toda destreza em obras atrai ao homem a inveja do seu próximo. Então vamos observar o interessante que diz aqui em Eclesiastes. A inveja está relacionada a quem? Ao nosso próximo. Pode parecer algo muito simples e você possa dizer assim, lógico, a inveja está relacionada ao outro. Sim, mas já perguntou por que está relacionado ao outro? Pois é. Então, a inveja é um sentimento, né, que o sujeito nutre pelo outro, pela outra pessoa, desejando aquilo que essa outra pessoa tem, e entendendo e julgando que essa pessoa não merecia ter isso que ela tem. Porque quem merece ter sou eu, o invejoso. Olha só. Mas como é que isso é gerado na alma do indivíduo? Deixa eu explicar algo importante para você. Não sei se você sabe, mas desde a queda do homem, o ser humano, ele passou a se desenvolver a partir de uma natureza corrompida. Então, nosso desenvolvimento, o desenvolvimento da nossa psique, da nossa alma, ela não se dá de uma forma um tanto que como deveria se dar. Ela sempre se conduz por algo que corrompe a alma do indivíduo, justamente pelo pecado original. E tem um psicanalista chamado Freud, que ele traz algo bem interessante e que a gente identifica de uma forma muito clara o desenvolvimento da inveja. Como é que ela se desenvolve na alma do indivíduo? E sabe em que período é? Ele fala sobre as fases psicossexuais da criança. E tem uma fase que é entre a criança passa entre os 3 a 4 anos de idade, que ele chama de fase fálica. É nessa fase fálica que a criança ela passa pelo complexo de castração. E o que seria, Alexandra, esse complexo de castração que tu tanto fala? É uma experiência inconsciente de ameaça experimentado pela criança quando ela constata a diferença anatômica entre os sexos. Ou seja, vai ser aquele momento em que a criança ela vai observar que existe um sexo oposto ao dela e que o órgão daquele sexo oposto é diferente do dela. Então, o que vai acontecer nessa hora? Sentimentos são gerados na menina e no menino. Quando a menina olha que o órgão daquele menino não é igual ao dela, gera um sentimento no seu interior, que é uma sensação de falta, ausência de um órgão que eu não tenho. Será que esse órgão ainda vai crescer em mim? Só que vai chegar o momento em que ela vai perceber que não cresce nela, que ela permanece com uma
uma diferença anatômica com aquele outro menino. E vai gerando essa sensação de falta. Então, eu não sou plena. Falta algo no meu interior. Diferente da sensação que o menino tem. O menino, ele já olha para a menina e observa: será que o meu órgão eu vou perder para eu poder ficar igual essa outra criança, essa menina? Então vai gerar no menino um outro sentimento, que é um sentimento de angústia. E daí a gente observa uma coisa interessante. Vocês já observaram que a inveja, ela está muito relacionada às mulheres? Não estou dizendo aqui que o homem não sente inveja do outro, mas eu estou dizendo aqui que na grande maioria das vezes você percebe esse sentimento justamente em quem? Na mulher. E quando a gente lê a respeito desse complexo de castração que Freud traz, a gente começa a observar talvez o motivo disso. Porque na menina é gerada essa sensação de falta. Você até observa muitas vezes que a criança nessa idade, a menina já tinha uma posição para ir fazer suas necessidades fisiológicas e ela passa a querer fazer tudo igual o menino. Quem tem criança em casa nessa idade, você percebe que parece que a menina ela passa a querer fazer tudo igual ao menino. É justamente porque nessa criança, nessa menina, ela está tendo um problema justamente mal resolvido no seu complexo de castração. Porque o que deve acontecer é o seguinte: a menina, ela precisa entender que ela sim, ela tem um órgão sexual diferente do menino. Só que isso não a faz menor que ele, porque ela tem um outro que ele não tem. E essa criança, ela precisa ter plenitude. Só que não acontece isso em todas as crianças, em todas as meninas. Tem meninas que não conseguem resolver esse complexo aqui na sua infância. E eu quero te dizer que a psique de uma criança, gente, é totalmente diferente da psique de um adulto. Só que quando a criança não resolve isso na infância, ela vai trazer para a fase adulta. E aí na fase adulta, nós vamos observar o quê? A inveja. A inveja agora pelo outro, justamente pelo próximo. Porque o que acontece? Eu vou me comparar com o outro, eu vou ver as coisas que o outro tem que eu não tenho. Então eu vou desejar. Porque eu vou ter uma sensação no meu interior, uma sensação de falta, de incompletude. Então percebam algo importante. Não é com o outro, não é o que o outro possui. É aquela tua falta que tu trouxe lá da infância, que ficou no teu inconsciente e que você está repetindo agora na tua fase adulta. Olha só, gente. Como é que a obra da carne ela vai se desenvolvendo no coração do indivíduo, na alma do indivíduo. E nós precisamos ter essa consciência. Você precisa ter essa consciência se você é alguém que nutre esses sentimentos e começar a entender que a comparação que você está fazendo com alguém hoje, em que você deseja ter aquilo que o outro tem, é aquela falta não resolvida, aquele teu complexo de castração não resolvido, em que você precisa elaborar novamente. Porque você precisa entender o seguinte: você é um adulto, você precisa assumir que coisas vão lhe faltar, que nem tudo aquilo que o outro tem você vai ter, assim como nem tudo aquilo que você tem o outro vai ter. Então você vai precisar olhar para você, para a sua plenitude. E não mais viver em um processo de comparação como a tua criança fazia, se comparando com o outro. Vendo aquilo que o outro tinha e que ela não tinha. Por isso que nós vemos lá alguma passagem lá em Filipenses,
no capítulo 4, no versículo 16, que diz assim, ó: tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Olha só, nós precisamos aprender a viver e elaborar essa falta, entendendo que eu preciso viver de acordo com aquilo que eu já alcancei. Eu preciso viver um processo de contentamento, de plenitude, deixando de me comparar ao outro, achando que o outro sempre tem mais do que eu tenho. Não. Comece a se ver. Comece a ver as qualidades que você tem que o outro não tem. Comece a ver aquilo que Deus proporcionou a você que o outro não tem. E que aquilo que ele tem é para ele. E aquilo que você tem é para você. Porque você vai perceber que vocês vão se completar. Só que quem não resolver muito bem esse processo de castração vai ter essa constante sensação de falta. Mas entenda, você não precisa viver nessa sensação de falta. Aprenda a elaborar novamente isso que não foi muito bem resolvido na tua infância. Aprenda a entender que você precisa crescer. Você precisa passar por um processo de maturidade. Você não precisa continuar se conduzindo pelas obras da carne, da inveja. Você precisa entender que a tua natureza corrompida, como já o próprio nome diz, natureza corrompida, você não precisa se conduzir mais por ela. Principalmente quando você tem esse entendimento, essa clareza. Então aprenda a se libertar disso, desenvolvendo, buscando uma sensação de contentamento. E sabe onde nós encontramos esse contentamento? Esse contentamento é encontrado com Cristo. Porque Cristo nos dá a possibilidade de ter uma nova natureza, uma natureza divina. Deixa eu lhe dizer algo, Cristo não é religião. Cristo é mudança de natureza, de uma natureza corrompida para uma natureza divina, se apossando disso. E para isso você precisa ter consciência dessas estruturas que foram desenvolvidas em você, que precisam ser tratadas. Não tenha medo disso, não tenha medo de encarar esse tipo de obra da carne. Mas pelo contrário, queira ter entendimento como isso se construiu. E a partir daí você vai ter a possibilidade de elaborar. E principalmente tendo a ajuda do Espírito Santo. Então, não carregue mais essa culpa em você. E não precisa se conduzir mais por essa obra. Se você entende a importância desse vídeo, compartilhe com outras pessoas. Curte o nosso canal. E se você não é inscrito, se inscreva. Que Deus abençoe a tua vida. Tchauzinho.